Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Lucas Laureto e quis montar essa conversa a pedido do professor Júlio César Votolini. E o tema que a gente vai tratar hoje é como pensar seu projeto de pesquisa. E eu digo que é uma conversa porque a partir dessa exposição aqui vocês estão abertos a entrar em contato comigo tanto por rede social, pelo Facebook, quanto pelo meu e-mail. Está aberto para quem tiver interesse em literaturas e mais sobre o que eu vou tratar aqui. Eu vou começar com uma breve exposição sobre o caminho que eu vejo para a gente montar um projeto de pesquisa, uma vez que a gente esteja na graduação ou até para o seu projeto de mestrado e depois disso. E depois eu vou contar um pouco sobre como foi meu processo para montar minha tese de conclusão de curso da graduação e meu projeto de mestrado, que é o que atualmente eu estou fazendo aqui na Universidade de Brasília. Então, para começar, a questão mais importante quando a gente vai pensar um projeto de pesquisa é qual a pergunta que você quer responder. Então, na ciência a gente vai observar fenômenos e a partir deles a gente está tentando entender. A gente precisa aos poucos, né, quebrar os diferentes fenômenos para a gente entender e prever resultados no futuro, né? Então a pergunta que você vai responder, ela tem que estar de acordo com o tamanho da sua pesquisa, em tempo, em orçamento, não é mesmo? E na sua capacidade. Em seguida, o que a gente olha no projeto é qual você tem que enxergar qual é o resultado que você vai tirar desse projeto. Não necessariamente o seu resultado final, mas qual o formato do seu resultado, né? Como ele vai estar configurado. Isso ajuda muito a gente entender como chegar lá, que é a nossa terceira questão aqui, quais os meios disponíveis eu tenho para chegar nos resultados que respondem a minha pergunta. Então, esquematizando isso, a gente consegue fazer uma relação em que a sua pergunta está ligada com os seus resultados que vão ser atingidos, né, pelos materiais disponíveis, pelos métodos disponíveis para você, que por sua vez tem que estar, obviamente, estritamente ligados com a sua pergunta. Mas a questão mais importante aqui é você ter uma boa pergunta para o seu projeto, né? E o resultado, como eu falei, a gente tem que imaginar o formato dele antes, que geralmente vem no formato de uma tabela. Para a maioria das pesquisas que a gente vai fazer, o resultado final costuma ser uma tabela. É uma coisa que já me foi falado em disciplina da pós-graduação é que o ideal é que aqui num projeto, mesmo que seja um projeto de iniciação científica, é que a gente consiga enxergar a tabela final que vai no seu artigo depois. Então, como seriam as linhas dessa tabela, as colunas dessa tabela, né? Isso já ajuda bastante a gente a adequar nossos métodos e adequar na sua pergunta. Então, enxergar esse resultado, pelo menos o formato dele, é importante aqui. E para a gente chegar numa boa pergunta, como eu estava dizendo, você vai precisar levar algumas coisas em consideração, né? Aqui não tem muito um caminho único, mas eu diria que um dos jeitos mais comuns da gente chegar na nossa pergunta para a pesquisa que a gente vai realizar é que geralmente a gente parte de um tema grande,
Aí a gente vai buscar uma orientação para esse tema, vai ler a respeito e vai querer saber quais são os materiais e métodos disponíveis para a gente fazer isso. O tema, geralmente, a gente vai por afinidade. Muitas vezes a gente já tem afinidade com algo daquela área, né, da grande área. Então, seja para trabalhar com botânica, por exemplo, porque você já tinha uma afinidade nessa área, ou zoologia, ou necologia, ou microbiologia, enfim, o seu projeto de pesquisa vai estar de acordo com o que geralmente a gente já gosta como grande tema, né? E aqui a afinidade pode ser pelo assunto, como eu estou falando, mas nem sempre o assunto que a gente gosta está de acordo com a afinidade que a gente tem de trabalho. Na biologia, em geral, a gente tem a dualidade laboratório-campo, que é uma pena muitas vezes, mas tem trabalhos que vão ser exclusivamente de laboratório e tem trabalhos que envolvem pouco ou nenhum trabalho de laboratório, né? Então você vai passar a coleta de dados e vai trabalhar esses dados depois no seu computador, mas não tem muito o que fazer em laboratório. Então aqui eu estou fazendo uma dualidade grande entre campo e laboratório, mas vai para muitas coisas, né? Isso pode ser, dependendo do tipo de software, da metodologia que você está usando, tem gente que vai ter mais afinidade para algumas coisas do que outras. Então a gente tem que estar ciente de que o tema que a gente gosta nem sempre tem um trabalho que a gente goste tanto assim para realizar na área. E aí o jeito da gente descobrir, especialmente na graduação, é fazendo estágio, né? Os diversos tipos. Então você pode, até uma iniciação científica às vezes está mais voltada para esse tipo de formato, em que você está explorando uma área, realizando às vezes um projeto que já estava pronto, né, do seu orientador. Como pode ser estágio voluntário, a gente tem estágio obrigatório agora. É o jeito da gente descobrir qual a nossa maior afinidade dentro da biologia, que é uma área bem ampla. Aqui estou falando da biologia, que é a meu curso, mas isso vale para vários outros também. Outra coisa é a gente precisa entender quais são os grupos de trabalho disponíveis da nossa universidade, né? Não só da nossa, mas existem muitas maneiras de a gente fazer orientações externas, mas isso geralmente passa por um crivo, por alguém interno, né? Da nossa universidade. Então a gente precisa entender quais são os grupos de trabalho que já tem no nosso campus, né, enfim, na nossa universidade, quais são os grupos de trabalho mais acessíveis, e caso não esteja de acordo com a nossa afinidade, né, com que muitas vezes a gente tem um interesse grande por uma área em específico, então a gente acaba tendo que ir atrás de grupos de trabalho externo, né, de outras universidades, o que é muito rico, mas a gente precisa saber que isso dificulta um pouquinho em alguns processos, ter uma orientação longe, né? E ter que estar de acordo também com o seu projeto. Para um projeto de TCC, é muito razoável você ter uma orientação externa, uma co-orientação externa, mas para um projeto de iniciação científica eu já diria que fica mais complicado. É possível, mas fica mais complicado, né? Então tem que estar de acordo, e nosso tema geral tem que estar de acordo com essas três coisas aí: a afinidade de assunto, nossa afinidade de trabalho e quais são os grupos de trabalho disponíveis, né? E adequados para o nosso estado aí de formação. Então, se eu estou falando de uma iniciação, se estou falando de um TCC, se estou falando de um mestrado, de um doutorado. A orientação, ela vai passar por algumas coisas. Eu diria que
uma das primeiras coisas que a gente precisa analisar com a orientação é a relação pessoal que a gente tem e que o orientador tem com com os alunos dele, né? Porque se a gente não tem uma boa, não diria uma afinidade pessoal, mas a gente precisa ter uma compatibilidade de trabalho com o nosso orientador, eu diria que isso vem antes de outras coisas. A gente não pode tentar se apegar por outros fatores a um orientador e aí depois no fim descobrir que você não vai conseguir trabalhar com ele. Então fica bem complicado a gente pesar, por exemplo, o fator de impacto do orientador aí, do pesquisador, né? E não pesar como a gente lida com essa pessoa que é o orientador, né? Isso também vai variar a disponibilidade que o orientador tem. Então, muitas vezes, o mais comum, na verdade, é que quanto mais forte como pesquisador for um orientador, menos disponível e mais coorientação você vai ver aí, que eu acho algo muito rico quando você tem um coorientador no seu projeto, mas a gente precisa sempre analisar, dependendo do tamanho do nosso projeto, né? O quão disponível esse orientador vai estar para a gente não ter problemas, especialmente no começo, na graduação, que a gente precisa de mais orientação para a gente não ter problemas de execução depois. A leitura aqui ela vai estar ligada no projeto de pesquisa do começo ao fim, então um bom jeito de você descobrir a sua afinidade, por exemplo, com o assunto vai ser lendo, e na ciência isso é ler muito artigo, que vai ser o que vai te dar a melhor base para entender o que você está fazendo, para pensar na sua pergunta de maneira a ter algo bem relevante depois para responder e adequado ao seu projeto, né? Então a leitura é o que vai promover isso. Aqui ficam as indicações de plataforma, né? A gente tem um portal nacional que é o portal de periódicos da CAPES, e para todas as outras situações em que a gente não conseguir acessar por não ter no periódicos CAPES, a gente busca isso por outros meios, né? Tem outras plataformas de busca desses artigos, e o Sci-Hub tá aí para abrir os artigos que a gente não conseguir acessar pelos meios disponíveis, né? Os que não forem abertos, os que não tiverem no periódicos, mas a gente recomenda bastante o uso do periódicos CAPES, que tem uma adesão baixa ainda, e na situação que a gente está, era bom fortalecer nossos meios nacionais, né? A maior recomendação para a gente encontrar uma pergunta adequada e relevante vai ser a leitura de revisões grandes, de temas mais amplos, e dentro dessas revisões é muito comum a gente encontrar as lacunas, né? As revisões servem para isso, em muitos sentidos, para a gente já ter um bom direcionamento de qual seria uma boa pergunta para a gente responder numa área de pesquisa. E passado isso, quando a gente identifica nessas revisões algumas perguntas que já seria bacana a gente responder, a gente busca, às vezes dentro dessas próprias revisões, a gente vai encontrar isso, exemplo de pesquisa próximo ao que a gente vai realizar. Então isso vai estar obviamente depois extremamente ligado à sua discussão, porque você vai querer comparar esses resultados, e também vai te dar o direcionamento da sua metodologia e te dar um bom indicativo de como, se você vê isso já
publicado em outros artigos, te dá um bom indicativo de como você tem que preparar seus dados e mostrar seus resultados depois para conseguir uma publicação, né? Que é o objetivo final do nosso projeto. Os materiais disponíveis e os métodos vão estar extremamente ligados, então, obviamente, ao orientador que você escolheu. Então, esse orientador provavelmente vai ter um laboratório ou vai estar dentro de um grupo de pesquisa, e a colaboração é muito importante aqui, tanto pela questão de formação própria, que a gente vai estar sempre aprendendo, tendo contato com outros pesquisadores que vão estar realizando as próprias pesquisas. Eles estão interessados no que você está fazendo, e é bom a gente se interessar pelo que os outros também, porque isso sempre ajuda a todo mundo, né, na ciência. E, obviamente, então, a gente já tem um ponto de partida aí desses materiais e dos métodos disponíveis, mas a gente vai, obviamente, depois buscar o que falta, né? Ligado a isso, tanto ao laboratório quanto o orientador, a gente e a região que você tiver vai limitar qual a sua área de estudo, né? Muitas vezes a gente acaba tendo uma área de estudo antes de ter uma pergunta, mas então a gente tem que pensar que a nossa área de estudo também limita as perguntas que a gente vai conseguir responder. A área de estudo, por sua vez, vai limitar seu cronograma, né? Se você tem campo para fazer, esse campo vai estar estritamente determinado por qual sua região. Então, aqui no Cerrado, por exemplo, é muito comum a gente ter pesquisas que fazem coleta de seca e de chuva, pela questão da sazonalidade do Cerrado, enquanto outras regiões talvez não tenham essa mesma divisão. O cronograma aqui vai estar estipulado pela sua metodologia. A gente precisa sempre ter um bom planejamento antes de começar, para a gente conseguir, de novo, não ter problemas de execução, que sempre imprevistos vão ocorrer, e se a gente não tem uma boa preparação para isso, a gente vai ter bem mais dificuldade de adequar a execução do projeto conforme essas coisas forem acontecendo, né? O melhor exemplo disso agora é a pandemia do coronavírus, que com certeza está atrapalhando muitos projetos, a execução de muitos projetos de pesquisa. E o orçamento vai estar estritamente ligado, então, com quais materiais você vai usar, e o quanto de orçamento vai estar ligado com o seu laboratório, com o seu orientador. Então, tudo está entrelaçado, a gente precisa pensar tudo em conjunto, né, para ter uma pergunta bem adequada, uma metodologia de acordo. E aí, para o orçamento, a gente pensa no financiamento. Esse financiamento pode ser interno, pode ser vindo dos próprios programas de pesquisa, do seu próprio orientador, que geralmente busca isso com os financiamentos nacionais, né? A CNPq está aí, o CAPES está aí, as FAPES também, a FAPESP em São Paulo, FAPDF em Brasília, por exemplo, e a gente tem o FUNBio, que também é uma instituição que financia vários projetos de pesquisa, mas em situações em que a gente tem oportunidade, é sempre bom a gente enviar projetos para institutos internacionais de amparo à pesquisa, para a gente conseguir. Muitas vezes a gente não consegue esses projetos aqui, então existem
possibilidades da gente conseguir esse financiamento fora. E é muito bom citar um exemplo aqui, que é a Ruford, que até já financiou mais de um projeto pra gente. Então fica a dica dessa e de outras instituições que ajudam bastante nesses momentos em que os meios nacionais estão escassos, né? E aí a gente pensa na escrita, né? Aqui não vai ser muito focado em como escrever o nosso projeto, a gente está mais focado em como chegar num bom projeto, né? Estruturar um bom projeto. Mas é importante a gente entender como a gente vai escrever isso. Um guia geral seria a gente ter a pergunta bem clara, que vai gerar nosso objetivo. Desse objetivo a gente pode tirar hipóteses, nem sempre, mas geralmente tira hipóteses. Isso tem que determinar nosso método, né? Então, materiais de acordo com e métodos de acordo com essa pergunta, para responder essa pergunta. E aí depois a gente pensa na introdução, né? E a introdução ela tem que levar a sua pergunta de maneira intuitiva. O objetivo da nossa introdução aqui é que a gente pudesse tirar nosso objetivo do projeto e lendo a introdução chegar na minha pergunta, né? Então, se eu só ler uma introdução bem feita, eu consigo saber, a pessoa me guiou o suficiente até a pergunta do projeto. E aqui eu deixei essa parte em seguida de financiamento, porque muitas vezes a gente vai ter só esses fatores aqui quando a gente está pedindo o financiamento para quem quer que seja, né? Então, para a gente ter um bom projeto para enviar para financiamento, ou seja, para conseguir uma bolsa, você vai ter esses fatores aqui. Então você tem só seu projeto inicial, né? E aqui no final a gente vai precisar, obviamente, depois colocar um cronograma e o orçamento, né? Então eu vou falar um pouquinho mais sobre como foi a minha formação. Como eu disse, eu apoio bastante vocês fazerem bastante estágio, que é o jeito da gente chegar onde a gente gosta, né? De maneira a gostar do que a gente está fazendo e a fazer de maneira competente também, porque ao longo do processo a gente vai aprendendo bastante. Então eu entrei na Unesp de Rio Claro em 2012. Logo na primeira semana eu já estava ajudando minimamente em alguns projetos com répteis, né? E depois eu fui fazer uma porção de campos em projetos de ecologia de morcego e de roedor. Então, bastante trabalho de campo e um pouco de manejo com os roedores que a gente coletava, né? Eu tive a oportunidade em 2014 de ir pelo Ciências Sem Fronteiras para a Austrália. Eu fiquei na Universidade de Queensland por um ano. E lá, acho que uma das disciplinas mais relevantes depois para minha formação foi a disciplina de conservação que eu fiz lá, que eu não tinha uma disciplina parecida com essa no meu campus, né? Então essa disciplina foi bem importante para minha formação lá. Fiz um estágio enquanto estava lá no Instituto de Ciências Marinhas Australiano, com comportamento de estrela do mar. Quando voltei, eu fui fazer o estágio obrigatório no Centro de Estudos de Venenos e Animais Peçonhentos de Botucatu, CEVAP. Então, trabalho com serpentes. E depois, para terminar meu estágio obrigatório, minhas últimas horas foram feitas aqui na UNB, já com a professora Ludmila, e
Eu vim para trabalhar com morcego, exatamente pela minha experiência passada com isso, e o estágio acabou sendo parcialmente com tamanduá. Então aqui a gente tem bom, uma boa passada por vários grupos aí e vários tipos de trabalho, né? Comecei trabalhando com coisas de fisiologia, depois fui para ecologia e mexi com algumas coisas diferentes. Então, contatos com vários projetos te ajudam bastante a chegar numa boa área que você gosta de trabalhar e numa boa pergunta para o seu projeto. Dessas experiências, então, o meu TCC veio dessa disciplina de conservação que eu fiz fora, e meu mestrado está sendo com morcego, com ecologia de morcego. Estou entrando um pouco no meu projeto de TCC. O projeto então envolve planejamento sistemático de conservação, para fazer uma revisão do projeto Biota FAPESP. Meu orientador foi o professor Dr. Milton Ribeiro, e na época o Maurício foi meu orientador, estava no mestrado. Para a gente entender um pouquinho do que eu fiz, a gente tem o contexto então de que a exploração da terra, né, os diferentes tipos de uso de terra, levaram a uma degradação generalizada nas áreas do país, e a gente começa a ver um fenômeno de fragmentação de habitat que leva a gente a ter que ter alguns cuidados quando a gente vai conservar para escolher essas áreas, né? Então a gente tem uma priorização, essa escolha de áreas de fragmentos, dos muitos fragmentos deixados pós degradação de habitat, né, desmatamento. A gente precisa pensar muito bem quais são as áreas que a gente vai escolher para que isso seja feito da maneira mais eficiente possível, né? O projeto Biota FAPESP, ele começa no final dos anos 90, começo dos anos 2000, e a primeira coisa que foi feito foi estipular grupos de trabalho de milhares de pesquisadores para a gente ter um levantamento bom de dados para todos os grupos biológicos. Para a gente, a primeira coisa que foi feita então foram as bases de dados. O Species Links nasce disso, né? É uma plataforma muito boa para a gente tirar dados de distribuição e muitos outros para muitos grupos. Quase ao fim do projeto, então, esses grupos de trabalho tentaram compilar quais eram as áreas que eram prioritárias para conservação no estado de São Paulo e restauração, para que a gente pudesse ter o máximo de viabilidade das populações dos mais diversos grupos biológicos no estado de São Paulo. E isso levou à criação de mais de uma unidade de conservação, se não me engano foram 3 unidades, e modificação de diversos mecanismos legais no estado. O meu projeto vem 10 anos depois do resultado final do projeto Biota FAPESP, para tentar rever então os resultados que eles chegaram. Meu objetivo geral foi determinar as áreas prioritárias de conservação no estado de São Paulo, então, no contexto desse projeto grande que foi o Biota. Meu objetivo específico foi avaliar as diferenças de resultado entre a minha metodologia e o Biota, e avaliar um pouquinho da eficiência das unidades de conservação que a gente tem já no estado de São Paulo. A metodologia que eu usei aqui foi o planejamento sistemático de conservação, que consiste em usar um software para a gente chegar nessa seleção de áreas prioritárias.
coisa que, como eu disse, o Biota usou grupos de trabalho, então cada grupo de trabalho buscava dentro do seu grupo quais eram as áreas mais importantes, e o acúmulo de indicações de grupos de trabalho chegavam nas áreas prioritárias gerais, né, para o Estado. E nesse caso a gente vai usar um software que eu vou comentar um pouco melhor como funciona isso depois. O programa que eu usei na época foi o Maxan, que foi justamente o software que eu aprendi a usar na disciplina lá na Austrália. São vindo de pesquisadores lá da Universidade de Queensland, esse programa. Hoje em dia a gente faz isso tudo no R, né? Todas as preparações são e até as análises hoje em dia é tudo feito no R, mas na época eu trabalhei com o Marxan, que eu tinha bem mais experiência. Então, para fazer o planejamento sistemático, a gente vai precisar de algumas tabelas, né, que depois a gente visualiza como mapas. Mas a primeira das tabelas aí é a gente determinar quais são as nossas unidades de planejamento. O que eu quero dizer com isso vão ser os pixels ou os polígonos que a gente vai trabalhar em cima, né? Dividir nosso mapa de maneira que a gente possa escolher essas áreas dentro da área total que a gente tem para conservar, né? No meu projeto eu fiz uma estimativa de preço de área para a gente ter uma ideia de mais ou menos quanto de dinheiro a gente precisaria para começar um projeto de conservação desse, né? E incluir aí de uma diversidade de, como a gente chama, caracteres de conservação, né? Conservation Features são todas as outras tabelas envolvendo o habitat. Então aqui entram os biomas, as fitofisionomias, sua temperatura, sua pluviosidade. A gente vai incluir diversas informações sobre as espécies que a gente tem aí, já que a gente está analisando a comunidade, né? Tentando conservar a diversidade na comunidade como um todo, que pode ser as modelagens aqui entra as modelagens de nicho ou de distribuição geográfica, depende do que a gente vai trabalhar. E a gente pode incluir aqui também os processos ecológicos. Então a gente pode trabalhar com polinização, com decomposição de serrapilheira, com uma diversidade com sequestro de carbono. Então a gente consegue colocar alguns processos ecológicos que são, ao fim e ao cabo, o que a gente quer manter na comunidade aí funcionando para que a comunidade se mantenha. Aqui então está a divisão das áreas disponíveis para conservação no estado de São Paulo, que são os fragmentos de no mínimo 25 hectares. O meu pixel aqui está com 25 hectares e está um pouquinho a borda do pixel, né, aumenta um pouquinho ele, então dá uma impressão de que tem muito mais área disponível do que de fato tem. Tá um pouquinho exagerado o tamanho do pixel para a gente conseguir enxergar, porque são milhares de pixels, né? Então a gente não ia conseguir ver a maioria deles aqui. O que já está em azul está conservado, já são as unidades existentes, e em verde então os nossos fragmentos disponíveis. Essa é a estimativa do preço da terra. A gente consegue ver a proximidade com a cidade de São Paulo, né, com a grande São Paulo, faz com que algumas regiões sejam especialmente caras de conservar, enquanto outras regiões estão bem mais acessíveis em questão de preço. Então, quanto mais azul aqui, mais barato o preço do hectare, e em branco, né, onde a gente não está conseguindo enxergar nenhuma cor,
são os rios e as áreas urbanas e o oceano aqui, obviamente. Então, para o meu projeto aqui, eu levei em consideração a elevação, a pluviosidade, a temperatura e a fitofisionomia. Eu peguei a distribuição consolidada de 50 espécies entre árvores, aves, anfíbios e mamíferos de pequeno e grande porte. E o processo ecológico que eu analisei foi a polinização com um trabalho com abelhas nativas e que também usou a mesma base de dados. Aqui, importante lembrar, eu estou usando a mesma base de dados do Species Link que foi usado para o Biota, né? Aí no software a gente precisa definir alguns parâmetros para trabalhar com esses dados e chegar no nosso resultado final. Então a gente estipula alguns alvos para trabalhar, dependendo do que você está trabalhando. Se você estiver trabalhando com um dado de abundância, você pode estipular um alvo mínimo de população que você quer conservar, né? Mas aqui eu trabalhei com a distribuição e eu estipulei uma área mínima para manter uma população viável aqui. É muito discutível qual é essa área mínima ideal, mas eu trabalhei com alguns. A gente faz as simulações algumas vezes no software, então eu trabalhei com alguns parâmetros diferentes para a gente ter uma ideia melhor, até para isso dar até uma ideia melhor de qual seria essa área, né? E o alvo também pode estar limitando o custo de quanto a gente vai gastar para desapropriar essas áreas e transformar em unidade de conservação, né? Aqui, outro parâmetro que a gente precisa pensar é a conectividade do nosso resultado final, porque a gente sabe que a gente tem uma dualidade entre uma área grande ou muitas áreas pequenas, quando a gente está querendo escolher áreas para conservar, e a conectividade seria a proximidade aí das áreas que a gente seleciona, né? Então é interessante que seja o mais espalhado possível, mas mantendo primeiro uma área mínima e segundo uma certa mantendo os corredores para a gente ter uma metapopulação e não para a gente ter populações isoladas que têm maior chance de serem extintas localmente, né? Então a conectividade é um dos parâmetros que a gente vai olhar no software também em várias configurações diferentes para a gente ter uma ideia de qual seria, de novo, o cenário ideal de conectividade do resultado final. Então aqui, para a gente ter um exemplo bem simplificado do que o software vai fazer, a gente tem 3 áreas com 4 espécies. Cada uma dessas áreas tem um preço e uma identificação. E dentro dessas áreas a gente tem uma maior ou menor densidade de algumas das espécies, né? Então aqui, se a gente tivesse que selecionar uma dessas áreas, a área mais fácil da gente selecionar seria a área 2, porque ela apresenta todas as espécies da comunidade e porque ela está também com a maior abundância de indivíduos aqui, né? O preço também. Então, o que o software faria aqui? Ele vai dar um peso para cada um desses fatores. Então, o preço tem um peso, um determinado peso. O perímetro da resposta total tem um determinado peso. O quanto das espécies não está aqui. Então, o programa vai buscar o quanto não está aqui e penalizar esse resultado de acordo com quanto de área
ou quantos indivíduos estão fora desse resultado aqui, né? Então ele soma algumas penalizações e chega num resultado. Ele vai gerar um score para esse modelo e vai dizer aqui que a soma dos custos aí entre o preço, o perímetro e os animais, e os animais não necessariamente, né, e os organismos dessa comunidade não estão aqui. Somando esses pesos, o meu score é tanto, mas não tem nenhum outro resultado que me geraria um score melhor do que esse. Então ele manteria esse resultado aqui, mas nem sempre é tão fácil assim a situação, né? Aqui a gente já tem uma situação um pouquinho mais complicada. Se a gente for analisar o preço, ele mudou consideravelmente para a área número 2, que também é algo que é comum de acontecer em situações de conservação, ou seja, a área que mais te interessa é a área mais visada no preço da terra, né? Então, às vezes é uma área mais fértil, uma área antiga que já está sofrendo pressão há mais tempo, e então você tem uma situação em que a área número 2 apresenta todas as espécies e me daria um resultado com um menor perímetro, né? Uma área conjunta maior. Mas se eu selecionasse a área 1 e 3, eu gastaria menos em questão de desapropriação de terra, né? Em questão do preço da terra, e teria uma área maior para esses indivíduos, né? Para esses organismos na comunidade. Então fica o peso aqui. Nosso resultado ia variar bastante entre selecionar a área número 2 ou selecionar as áreas 1 e 3, de acordo com os parâmetros que a gente colocar. Então, se eu colocar um peso maior para conectividade, ele vai tender a segurar a área 2, ou se, nesse caso, com um peso maior para o preço da terra, por exemplo, ele vai pesar a selecionar a área 1 e 3, certo? Então aqui seriam os dois modelos diferentes, né? Esse score e esse score não seria, eles poderiam ser bem parecidos dependendo de como a gente altera esses parâmetros, mas provavelmente aqui a gente está mudando tanto o parâmetro de conectividade como o de preço da terra, por exemplo. No meu projeto, então, a gente teve 18 cenários, que são 3 níveis diferentes de conectividade em 3 alvos de área mínima para essas populações, que dariam 9 cenários, mas para fazer análise da eficiência das unidades de conservação que a gente tem, eu dobrei esses cenários para excluir a identificação das áreas de unidade de conservação, né, das áreas já conservadas no estado. Então aqui a gente consegue enxergar o que seria um resultado, dos mapas que o software vai gerar para a gente, né? Então aqui a gente tem uma base de 40% de área de área mínima para as populações, né? 40% da distribuição delas no estado estaria conservado para a maioria delas, mas lembrando que aqui a gente colocou algumas espécies mais comuns, algumas espécies mais raras, são coisas que a gente altera levemente nesses parâmetros para adequar o nosso resultado final. E a nossa conectividade aqui, ele tá como BLM, que é Boundary Length Modifier, que é basicamente um modificador de perímetro. Quanto maior esse número, mais compacto vai ser a resposta, né? Mais juntinha vão estar esses pontos. Importante analisar aqui então que em azul a gente já tem as áreas de conservação atuais, as unidades já criadas. Em vermelho, as áreas selecionadas,
Então aqui a gente consegue observar, por exemplo, nessa resposta, que foi uma das melhores respostas em questão de eficiência, de atingir as metas, né? Que ele tem a tendência de fazer uma única unidade bem grande na Serra do Mar, né? Lógico que em um cenário realista, muito improvável que a gente conseguisse separar todas essas áreas para uma grande unidade de conservação, mas aqui o programa está indicando que seria vantajoso a gente conectar essas unidades em muitos sentidos. Outra área relevante aqui vai ser essa área no leste do estado, essa área no nordeste do estado, certo? Alguns rios também ficam mais marcados, que já estão, né, muitas vezes próximos de outras unidades. Então a gente tem aqui um cenário de criação de unidades e de expansão e junção dessas unidades para a gente ter tanto uma conectividade maior quanto tá mais espalhado. Tem vários pontos aqui no estado em que a gente não tem, já não tem muitas áreas conservadas ainda, mas também não tem unidade de conservação nessas áreas. Esse seria um cenário em que a gente desconsiderou quais são as unidades. Então, só para a gente lembrar onde estão as unidades, elas ficam, a maior parte delas aqui na Serra do Mar, e algumas bem menores em outros pontos do estado. Mas o que a gente pode ver aqui é que com os mesmos parâmetros o programa atendeu a selecionar absolutamente todas as unidades de conservação. Então isso dá um indicativo para a gente de que realmente as áreas que a gente já está conservando são áreas que idealmente a gente seguraria mesmo. O programa está indicando uma eficiência mais alta das unidades de conservação, porque todas elas foram selecionadas. Então a gente fica mais tranquilo de saber que não se tem uma situação que a conservação poderia estar sendo feita de maneira melhor em outras áreas. Aqui a gente vê também que são as maiores áreas, né, que ainda se mantêm conservadas. Então você observa a importância dessas unidades para manter o pouco que a gente ainda tem de áreas conservadas no estado de São Paulo. Então, o melhor jeito de a gente entender quais são as áreas prioritárias, então, é analisar o conjunto das nossas respostas. Então, se a gente jogasse todos os mapas gerados, são 1000 mapas por cenário aí, a gente consegue ver quais são as áreas que foram selecionadas mais vezes, né? Aqui as áreas mais selecionadas então seriam uma expansão de unidades aqui no sul do estado, e essa área leste seria mais uma expansão de unidade de conservação, a criação de unidades no centro do estado. E aqui de novo no nordeste a gente tem uma área importante, né, em 2 pontos aqui, que são selecionadas muitas vezes. Então fica bem mais fácil da gente chegar com o conjunto de resultados quais são as áreas que a gente teria a maior tendência de criar uma unidade de conservação e está sendo o mais eficiente possível, né? A gente sabe que tem uma pressão muito grande politicamente contra a criação dessas unidades muitas vezes, então a gente precisa fazer isso da maneira mais eficiente possível, e esse é um bom método da gente conseguir enxergar isso, né? Lembrando de quando eu falei qual o resultado que a gente espera quando a gente está olhando o projeto, então aqui era o resultado que eu esperava, assim, a tabela que eu esperava chegar no final do meu projeto, que é basicamente aonde
eu devo conservar, quais são as áreas que eu devo criar ou expandir as unidades de conservação. Então aqui a gente tem a criação, seriam a expansão de 6 unidades de conservação e a criação de 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades novas, certo? Aqui a gente tem quantas vezes esses lugares foram selecionados nos programas, com exceção de algumas poucas áreas. A maioria delas foi selecionado, especialmente a expansão, né, foi selecionada mais de 90% das vezes pelo software, né? Agora, para comparar nosso resultado com o resultado do Biota, a gente tem duas situações aqui. Esse aqui é o mapa de áreas prioritárias para restauração do estado. Então, fica claro que boa parte das áreas selecionadas pelo software está aqui, mas ela, para o Biota, entra como áreas prioritárias para restauração, o que indica que essas áreas não estão em situação ideal para conservação, para criação apenas de unidade de conservação, mas que a gente teria que fazer um trabalho mínimo de restauração nessas unidades, né? E aqui seriam as regiões realmente de fato para conservação, em que o manejo seria voltado mais nesse sentido de conservação, certo? Fica então bem claro que a maior parte das áreas do estado está bem mais degradada do que a gente gostaria, né? Meus resultados então concordam em muitos sentidos. Então aqui aquela área grande que apareceu em alguns dos modelos, né, não foi das áreas mais selecionadas, porque o programa também estava levando em consideração que a Serra do Mar é exatamente essa região, é a região que mais tem unidades já criadas, né? Então ele vai pesar muitas vezes para a gente criar outras unidades ao longo do estado, né? Então é isso, a gente consegue ver que os resultados são razoavelmente congruentes, e se a gente levar em consideração tanto os resultados do Biota quanto os resultados desse projeto, fica ainda mais claro onde são as unidades que a gente precisa conservar, né? Porque a gente precisa criar. E para avaliar as unidades de conservação, como eu disse, aqui está a frequência de seleção. De novo, quanto mais escuro, mais selecionado. A gente consegue ver que as unidades de conservação foram selecionadas mais de 900 vezes. Na verdade, é com segurança que eu digo que elas foram selecionadas em todos os resultados aparecem. Essas unidades são realmente fica bem claro que essas unidades são realmente eficientes, tanto no sentido de promover uma maior conservação dessas comunidades, quanto no sentido de serem as áreas razoavelmente baratas para se fazer isso. Então a maior eficiência possível que a gente tem está nessas unidades de conservação. Agora, falando rapidamente então do meu mestrado, a gente trabalhou aqui. Quando eu vim para a Universidade de Brasília, era para fazer um trabalho com telemetria urbana de morcegos, e no fim eu estou fazendo um trabalho com dispersão de sementes, né, em áreas urbanas. Então esse projeto é orientado pela professora Ludmila Aguiar, e oficialmente ele estaria acabando aí no final do ano, mas como eu disse, a questão dos imprevistos é sempre o esperado, né, que se tem imprevisto nessas situações.
Então, para a gente conversar um pouco sobre isso, os morcegos são a segunda ordem mais diversa de mamíferos do mundo. Aqui no país a gente tem 183 espécies, se não falha a memória, de morcego descritas, né? E essa diversidade leva a uma variedade de nichos, e esses nichos vão ter funções ecossistêmicas muito diversas que acabam fornecendo serviços ecossistêmicos para a gente, né? Uma delas é a dispersão de semente, quando a gente está pensando exatamente na regeneração, né, na restauração ambiental. A regeneração de hábitats pela dispersão de sementes é um serviço muito relevante. No grupo a gente tem uma diversidade muito grande, mas a gente tem também uma dificuldade de saber a situação real dessas populações, e várias delas a gente sabe que estão em risco, né? Então metade dessas espécies vai estar em risco ou com deficiência de dados. E isso obviamente leva a uma ameaça dos serviços ecossistêmicos que esse grupo fornece, né? A maior pressão que a gente consegue exercer sobre um habitat aí vai ser a urbanização, né? A transformação extrema, então, de um habitat que leva às extinções das espécies mais acessíveis e uma homogeneização da comunidade. Mas os morcegos são os últimos a fornecer esses serviços ecossistêmicos de maneira geral em áreas urbanas, né? Então eles se tornam muito importantes para as áreas mais degradadas que a gente tem. E a gente entende pouco ainda como a urbanização impacta a maioria desses serviços. Meu objetivo geral foi entender como é que a urbanização vai influenciar a dispersão de sementes nas cidades, né? Minhas hipóteses aqui são que a riqueza de morcegos é menor na área urbana, como esperado pela literatura. A abundância de morcegos é maior na área urbana. Também a gente tem um processo de as poucas espécies que ficam na área urbana encontram uma abundância de recursos e conseguem se tornar abundantes no meio também. E as sementes vão ter uma diversidade bem distinta, né? Uma composição bem diferente aí entre a área urbana e minha área controle. Minha área controle foi o Parque Nacional, que é uma das maiores reservas de cerrado que a gente tem, especialmente tão próximo de áreas urbanas assim. Ele vai fornecer aí um bom exemplo do que esperar dentro dessas unidades de conservação, especialmente em uma de cerrado, em comparação com uma cidade próxima que vai ter uma disponibilidade parecida de espécies na comunidade ao redor, né? Então o Parque Nacional em si tem mais de 530 espécies de planta e boa parte dessas plantas são exóticas. Então esse projeto aqui também entra um pouquinho nesse ponto de analisar se os morcegos não estão facilitando a invasão das exóticas de fora do parque para dentro do parque. E na cidade a gente tem um terço dessa diversidade aí de espécies de árvore e boa parte dessas, mais ou menos na mesma proporção, exótica. A diferença aqui vai ser, obviamente, na diferença entre a prevalência dessas exóticas está muito maior na cidade, né? Então a gente tem mais de metade das árvores no plano vão ser árvores exóticas e não as nativas, enquanto que dentro do Parque Nacional a maior prevalência obviamente vai ser das nativas, né? A coleta é feita começando pela captura de morcegos, que a gente tem um procedimento padrão de anilhamento, que para recapturas depois, identificação,
Sexo, peso, tamanho de antebraço é o mais relevante aqui pro grupo dos morcegos, ajuda muito na identificação. E o status reprodutivo. Então é bem fácil da gente observar se é uma fêmea grávida, se é uma fêmea que está lactando, se o macho também apresenta sinais de que ele está em época reprodutiva. É fácil de ver isso em morcegos. Meu esforço então vão ser 5 redes de 12 metros de comprimento por 2,5 de altura. São 6 horas, das 6 da tarde até a meia-noite. São 8 pontos em cada um dos 2 tratamentos. E eu coleto uma vez no mês em cada um desses pontos. Daí um esforço, aqui dá o cálculo do esforço, né? A gente faz a multiplicação disso tudo e chegaria a 172.800 horas vezes metro quadrado, né? E para minha hipótese 3, que era de diversidade de sementes, a gente precisa fazer a coleta de fezes. Os morcegos têm um trato digestório muito rápido, até por conta do voo, e a principal diferença está entre aves e morcegos aí na dispersão de sementes é exatamente a de que os morcegos vão defecar enquanto voam, de maneira a perder o mais rápido possível esse peso extra, né? E aí fica fácil pra gente coletar essas sementes. É só segurar eles no saco de pano por um tempinho, que a gente consegue geralmente as fezes dele, que vem cheio de sementes. A gente coloca elas separadinhas em placas de Petri, né? E faz a germinação para conseguir fazer a identificação. Para as análises, então, eu vou considerar a riqueza como o número de espécies, a abundância como o número de indivíduos capturados menos as recapturas, que estão ocorrendo de maneira tá bem bacana. A gente está conseguindo recapturar vários indivíduos. E a diversidade vai ser estipulada pelo índice de Shannon-Wiener. Aí a gente está fazendo uma comparação entre o Parque Nacional e a cidade. A gente vai usar uma nova onde der e um Critical Wallace onde der. Aqui está um exemplo de orçamento. Esse aqui era o meu orçamento na época de projeto. Boa parte disso a gente conseguiu por um projeto paralelo que foi financiado pela Ruford. Então fica aqui um exemplo para vocês darem uma olhada em como montar mais ou menos um orçamento que vai para alguma fundação de amparo, né? E um exemplo de cronograma aqui. Então vai analisar ao longo do tempo aqui da sua pesquisa quais são as suas tarefas e quais são as coisas que você já fez, né? Geralmente a revisão bibliográfica, a leitura vai estar perpassando do começo ao fim a sua pesquisa. A gente tem, nesse caso desse projeto, foi a delimitação de pontos inicialmente, aí tem um ano de coleta de morcegos e fezes, as plantas sendo amostradas para disponibilidade de frutos no mesmo período, o período de identificação das sementes, um período para análise dos dados. Eu preciso da submissão do artigo antes da defesa, que é concomitante com a escrita no manuscrito, e por fim, no caso do mestrado, a gente termina com a defesa, né? De novo, esse aqui foi o meu cronograma inicial. Agora a gente já está aqui e a gente já está há uns meses sem fazer as coletas por conta da pandemia, né? Os resultados parciais estão bem de acordo com o esperado inicialmente, né? Então a gente tem uma diversidade das plantas dispersadas e dos morcegos de mais ou menos 3 vezes, a proporção de 3 vezes mais na área controle do que na cidade. Mas a dispersão das exóticas está bem marcado, né? Bem mais marcado na cidade do que no Parque Nacional. E aí
o indicativo final aqui desse resultado seria então que a gente precisa repensar como a gente distribui as árvores nas nossas áreas urbanas, porque já seria de grande ajuda se a gente promovesse o plantio de nativos, que faz com que os morcegos comecem a restaurar várias áreas dentro e no entorno das cidades naturalmente, né? Então a gente promove uma restauração nessas áreas e assim consegue, é muito mais fácil a gente começar a trabalhar na recuperação dessas áreas, né? Então, para concluir, a gente volta que o mais importante aqui vai ser a pergunta no nosso projeto, e a gente pensa em como a gente vai apresentar os resultados para essa pergunta, né? Qual é a sua resposta? E adequa o material e os métodos para responder de maneira mais precisa possível a pergunta que a gente se propôs. A palavra aqui para essas três pontas desse triângulo seria adequabilidade. Então você tem que ter uma pergunta adequada com o seu projeto, tanto com o seu prazo quanto com sua capacidade técnica, né? E disponibilidade de recursos. Você precisa ter um resultado que responda a sua pergunta. Você não pode ter uma pergunta e acabar coletando resultados que não respondem no fim a sua pergunta inicial. E os seus métodos, seus materiais disponíveis tem que estar de acordo com a sua pergunta também, não é mesmo? O objetivo disso é que quanto mais robusto tiver, mais adequado tiver uma coisa com outra aqui, maior a chance de a gente conseguir publicar depois, né? Então é isso, eu queria agradecer a oportunidade do professor Votolini e fica aqui de novo meu contato para quem tiver mais dúvida, a gente abrir aí essa conversa, certo? Agradeço muito, boa noite, bom dia e boa tarde, dependendo de onde e quando você estiver vendo esse